Que coisa interessante essa tecnologia moderna, né? E interessante, é impressionante. Obrigado. Mas em minha época no Brasil, quando eu vim ao Brasil, a gente nem tinha telefone lá no interior e com muita dificuldade até no Recife. E então é questão de mandar carta e às vezes a carta demorava para ir e chegar, e agora pensa na facilidade de comunicação hoje. Interessante. E tudo isso ajuda a obra do Senhor, né? Interessante. Eu vou ler 2 versículos do primeiro capítulo do livro dos Atos. Lembra que esta conversa vem depois de Jesus haver conversado com os discípulos, os 11, 40 dias falando sobre o reino de Deus. Mas é claro, pela pergunta deles, ainda não entendiam a missão de Jesus. Interessante, nota bem isso. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Assim é melhor? Tá bom? Não tá bom, não. Já está. Já tá. Vamos ver. Tá certo. Então, meus irmãos, ontem à noite eu queria deixar 2 pontos muito claros, que vou repetir ligeiramente agora. Primeiro, que a Bíblia é um livro sobre missão, do início até o fim, de Gênesis até Apocalipse. A promessa a Abraão, que através dele, seus descendentes, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Apocalipse, onde temos aquele retrato do céu, de homens e mulheres de todas as raças, culturas, línguas, povos, reunidos ao redor do trono, louvando o Senhor. Então, a Bíblia é um livro sobre missão. Segundo, se nós levamos a sério o fato que Jesus é Senhor não só da história, mas o Senhor de nossas vidas pessoais, então participar na vida cristã significa participar naquilo que Deus está fazendo na história. Quer dizer, ser seguidor de Jesus Cristo não significa ser uma pessoa passiva, só observando, implica em ser uma pessoa ativa, participando naquilo que Deus está fazendo. Tá claro isso, né? É lógico. Aliás, eu gosto muito daquele verso em Romanos 12, 1 a 2, quando Paulo escreve aos Romanos: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, isto é, olhando para o que Deus fez em Cristo, a compaixão, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, e ele continua que é seu culto lógico. A palavra no grego é lógico, quer dizer, a única resposta lógica àquele que Deus fez por nós em Cristo é apresentar-nos a Ele como sacrifícios vivos e para participar na missão dele. Então ele continua naquele versículo: e provarás qual seja a boa, agradável, santa vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? É que o Evangelho seja levado ao mundo inteiro. Então, a Bíblia está cheia de exemplos assim. Mas eu queria notar, especialmente nesse trecho, 2 visões diferentes. Nota bem, os discípulos têm uma visão. Pergunta Jesus: vai restaurar o reino a quem? A Israel. Isso é, a nós.
a visão dos discípulos é uma visão muito pequena e muito limitada. E estão pensando ainda que a salvação em Cristo é só para eles e seu povo. Não entenderam ainda a finalidade da vinda de Jesus. É incrível. Mas às vezes nós, na igreja, não entendemos também. Mas pode imaginar, depois de andar com Jesus 3 anos, depois de observá-los até com pessoas alienadas, como samaritano, mulher cananita, etc., depois de reconhecer a morte dele na cruz pelos nossos pecados, depois de ver a ressurreição dos mortos, depois de 40 dias de ensino acerca do reino de Deus, ainda não entenderam. Tinha uma visão muito estreita, muito pequena do reino da obra de Jesus. Perguntar se ele iria restaurar o reino a Israel agora. Ainda não entenderam. Também o conceito deles de reino é insuficiente. O conceito de reino que eles têm ainda aparentemente é um reino militar, político, etc. Então, Jesus tem uma visão totalmente diferente. Está vendo a diferença? Jesus, muito gentilmente, começa a olhar e faz com que eles comecem a olhar para o mundo. E disse, deixa essa questão de quando, mas vós recebereis poder quando o Espírito Santo vem e sereis minhas testemunhas onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Quer dizer, os discípulos têm uma visão, Jesus tem uma visão totalmente diferente. Está vendo o contraste? Eles ainda tinham que aprender muita coisa acerca da visão que Jesus tinha, isto é, a obra de Jesus. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês é, qual é a sua visão? Para a sua vida cristã? Para a sua igreja? Está tentando entender a visão de Jesus? Ou está recebendo a sua visão acerca de sua vida da sociedade ao redor? A sociedade brasileira, americana, tem uma visão muito voltada para si, pensando em nossos interesses. Jesus tem uma visão totalmente diferente, olhando para o mundo, especialmente para os necessitados. Jesus está olhando para o povo do sertão, está olhando para o povo marginalizado aqui nessa cidade, está olhando para o povo lá em Guiné-Bissau, povo muçulmano, está olhando para o mundo inteiro. Então, a visão de Jesus é uma visão totalmente diferente da visão de nossa sociedade. E nós queremos que nossas vidas sejam norteadas pela visão de Jesus ou a visão de nossa sociedade? Primeira pergunta, que é importante, não é? Eu tenho um casal de coreanos que tenho conhecido mais ou menos 15 anos agora. E é um belo exemplo de duas visões diferentes. O Dr. Chan Che e a esposa dele, a doutora Esther, eles foram criados na Coreia, ele um pouco para o norte da Coreia, na China, durante a ocupação japonesa. Ela, filha de pastor que foi morto pelos japoneses, e ele, filho de uma família presbiteriana lá bem no norte. Quando os japoneses foram expulsos da Coreia, em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, ele foi a pé como jovem da Coreia do Norte para o Sul para poder estudar na universidade, em Seul. Fez universidade, depois fez seminário, encontrou-se com a Esther, que havia terminado medicina. Os dois se casaram em 54. Justamente nesta época, porque este casal era brilhante e tinha oportunidade de ir aos Estados Unidos e fazer mais estudo. Aparentemente uma coisa muito boa. Não foi uma visão ruim, foi uma visão até boa.
para melhorar a situação, seu serviço, etc, etc, etc. Mas Deus tinha uma visão ainda muito mais ampla para este casal. Justamente nessa altura, a liderança da igreja presbiteriana coreana veio a este casal e pediu que eles fossem à Tailândia como missionários. Um país budista, difícil de pregar o evangelho, igreja pequena, crescendo, mas ainda pequena. E agora meu amigo disse, olha, nós lutamos com Deus a noite toda em oração. Se devemos deixar de ir aos Estados Unidos para mais estudos, para nos preparar para uma coisa maior, ou ir à Tailândia como missionários e aparentemente perder aquela grande oportunidade. Qual foi a visão de Deus? Qual foi a visão mais ampla? Parecia, num certo sentido, que a possibilidade de ir aos Estados Unidos era uma visão mais ampla, mas não foi. Então, eles receberam a orientação de Deus, foram à Tailândia. E trabalharam ali alguns anos. Ele especialmente começou a trabalhar com a sociedade bíblica, dando bíblias aos abades dos mosteiros budistas. Depois foi às Filipinas e depois então foi nomeado diretor da obra das sociedades bíblicas para toda a Ásia, baseado em Hong Kong. Esta foi a época em que era proibido possuir uma Bíblia na China comunista. Se os oficiais descobrissem uma Bíblia em sua casa, podia ir à prisão ou pior. E eu me lembro, naqueles anos, isso foi em 80, quando nós visitamos Hong Kong, visitamos uma missão onde tinha moças lendo a Bíblia vagarosamente no rádio, para que pessoas lá na China pudessem copiar a Bíblia à mão. Foi a única maneira deles de adquirir Bíblia. Mas foi justamente 3 ou 4 anos mais tarde, a igreja chinesa, o governo chinês comunista estava começando a abrir algumas igrejas, permitir que igrejas que haviam sido fechadas durante a chamada Revolução Cultural fossem abertas. E também, finalmente, vieram ao meu amigo e milagre, dizendo, olha, se o senhor puder arranjar a maquinaria, isto é, as imprensas especiais, o papel especial, o dinheiro, pode começar a publicar Bíblias na China. Incrível. Eu nunca me esqueço uma noite quando eles jantaram conosco em nossa casa e ele contou toda a história. A maneira quase milagrosa em que apareceu tudo num espaço de tempo muito curto. O resultado, agora eles têm publicado mais de 40 milhões de Bíblias na China. Estão publicando 2 milhões cada ano e até traduzindo agora em outras línguas minoritárias. Visão. Ele tinha uma visão, Deus tinha outra visão. Seguiram a visão de Deus. Isto. Então, meus irmãos, também Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas. O que significa ser testemunha de Jesus Cristo? Mas primeiro, a quem? Nota bem, a igreja primitiva estava sendo levada pelo Espírito Santo, primeiro, Jerusalém, João Pessoa. Depois, samaritanos, pessoas mais distantes, sertão brasileiro, num certo sentido, não é? E até aos confins da terra. Se você examinar o livro dos Atos dos Apóstolos, vai notar que começa em Jerusalém, cidade judaica. O centro vai a Antioquia, cidade gentílica. O livro termina na cidade de Roma, a capital do mundo conhecido daquela época. Lucas, na maneira de escrever e construir aquele livro, está demonstrando que Deus quer levar o Evangelho de Jerusalém, de judeu a gentio, ao centro do mundo,
conhecido, e ainda mais Paulo quer ir à Espanha. O que Espanha simboliza para aquele mundo? O fim do mundo. Então, a própria estrutura do livro dos Atos já é uma demonstração da obra do Espírito Santo, começando em Jerusalém, mas indo até aos confins da terra. Mas nós vamos notar, então, que a quem, não somente geograficamente, mas a todos os povos diferentes, povos desprezados, povos marginalizados. Vocês têm notado como Jesus fazia questão de ir aos povos marginalizados, às pessoas desrespeitadas pela sua sociedade? Lendo os evangelhos, nota, Jesus fazia questão de ir ao leproso, fazia questão de ir ao cego, ao mendigante, fazia questão de ir à prostituta, fazia questão de ir a um ladrão rico como Zaqueu. Jesus fazia questão de ir além dos limites de sua sociedade, além das pessoas respeitáveis, e procurar as pessoas que eram rejeitadas, oprimidas pela sociedade. Jesus, então, serve como modelo para nós. Que a igreja é sempre chamada a ser testemunha às pessoas desprezadas, rejeitadas pela sociedade. Eu tenho um amigo da Índia que veio do povo mais oprimido daquele país, os chamados intocáveis. E depois de ter oportunidade de estudar na Índia e nos Estados Unidos, voltou, agora começou a voltar ao seu próprio povo, o povo mais pobre possível. Mulheres desrespeitadas, homens que tinham que mendigar para receber alguma coisa para sua família, crianças que não podiam ir à escola, e ele começou a trabalhar lá. E imagina a boa nova daquela gente, cuja sociedade diz que não é nada, inferior ao animal. E a mensagem do Evangelho que é que eles são criados na imagem de Deus e chamados a ser filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então, a quem devemos ser testemunhas? A todos. A todos. Mas especialmente, ao meu ver, aos marginalizados. E às vezes, meus irmãos, nós somos chamados a ir a lugares e pessoas em que parece esquisito. Alguns anos, aliás, creio que são 25 anos atrás, conheci uma senhora chinesa em Hong Kong. Já tinha doutorado, fez doutorado em Canadá. E há muitos que vão da China, iam de Hong Kong para Canadá ou Estados Unidos para estudar, então arranjaram um bom emprego e ficaram lá. Mas depois de ela terminar seu doutorado em ciências biológicas, ela disse, eu vou voltar a Hong Kong. E ela também trabalhou com outros cristãos chineses que estavam estudando lá e disse, nosso dever é voltar a Hong Kong para trabalhar com as igrejas lá, evangelização, etc. Eu conheci essa senhora uns 25 anos atrás. Moça brilhante. Ela veio à nossa faculdade e fez segundo doutorado, de modo que ela tem 2 doutorados, e voltou a Hong Kong. E depois de alguns anos, escrevi para ela, perguntando se ela teria vontade de voltar aos Estados Unidos e fazer parte do nosso corpo docente. Nós gostaríamos de ter uma senhora chinesa brilhante como parte do nosso corpo docente. Algumas semanas passaram, ela escreveu para mim e disse, não. Deus me chamou a ficar em Hong Kong para ajudar a preparar a igreja de Hong Kong para 1997, quando nós vamos fazer parte da China comunista. E ela ficou. Quer dizer, não podia ter ido para os Estados Unidos com conforto e prestígio, resolveu ficar em Hong Kong.
E há pouco tempo eu me encontrei com uma outra senhora chinesa, também que fez doutorado conosco, e ela me perguntou, o senhor sabe onde está Gayle Law agora? Eu disse, não sei, não tenho tido notícia. Disse, ela foi lá para o interior da China e está trabalhando numa comunidade de mais ou menos 800 mil pessoas, pobres, para ministrar o Evangelho. Meus irmãos, então Jesus nos chama para isto. A visão de Jesus é que nós sejamos testemunhas para as pessoas não alcançadas e muitas vezes as pessoas mais pobres. Mas nota bem, testemunho em que sentido? O que significa ser testemunha? Ao meu ver, significa basicamente duas coisas. Comunicar o Evangelho, viver o Evangelho, mas comunicar verbalmente, sem dúvida. O centro da missão cristã é sempre a comunicação da boa nova em Jesus Cristo. Que Deus veio ao nosso mundo em Jesus, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos e Ele nos oferece vida eterna, salvação eterna, etc. Mas, ao lado e como parte desta comunicação, também o mundo precisa de uma demonstração da compaixão de Jesus Cristo. A compaixão que Ele demonstrou constantemente em sua vida para as pessoas necessitadas. E, ao meu ver, precisamos os dois aspectos da missão cristã. Certa vez, eu estava traduzindo para um professor americano lá no seminário do Recife. E um pastor já mais idoso fez uma pergunta interessante. Isso foi havia muita agitação comunista lá no interior de Pernambuco, em 1900 e tanto. E um pastor fez esta pergunta. Disse, professor, existem aqueles que dizem que não pode pregar o Evangelho a um homem que está passando fome, se não repartir pão com ele. O que o senhor acha? Meu professor respondeu, bem, depende se você tem pão ou não. Se você também não tem pão, está passando fome, naturalmente você pode falar do Evangelho para o outro. Mas se você tem pão e não tem vontade de compartilhar o que tem com o outro, suas palavras não terão muito efeito, né? Eu achei uma resposta muito boa, muito certa. Então, meus irmãos, Jesus sempre demonstrava a compaixão de Deus para com as pessoas necessitadas. Dava pão aos famintos, curava os doentes, mas aqueles atos foram sinais do dom maior de salvação que ele queria dar. Mas hoje no mundo, um mundo tão necessitado, eu creio que há muita gente que não vai prestar atenção à proclamação do Evangelho até que vejam atos de compaixão. Eu estive em Etiópia em junho. Eu tenho talvez 6 a 8 estudantes de lá, gente muito boa. Ontem à noite eu disse que a igreja tem crescido explosivamente naquele país nos últimos 20 ou 30 anos. Eu tenho um amigo de lá que uma história incrível. Quando ele tinha 6 anos de idade, nasceu num lar muçulmano tradicional. O pai tinha pelo menos 2 esposas. E quando esse menino tinha 6 anos, contra a vontade do pai, ele soube que havia uma escola pública 3 horas distante a pé. Então, aos 6 anos de idade, um dia ele vai para a escola. Pais não sabem onde está. Ficam preocupados. Ele vai à escola para registrar seu nome. Ele quer estudar. O pai só queria que ele estudasse o Alcorão. Então, quando ele voltou, os pais estavam preocupados, etc., mas permitiram que ele fosse à escola. Ele atendeu àquela escola 1 ano e depois ouviu falar de uma escola melhor, escola de missionários, um pouco mais distante. E foi lá então. Disse que, bem, eu vou cortar a grama, limpar a sala, não tem dinheiro para pagar a pequena mensalidade, mas
permitiram que ele ficasse. E naquela escola ele começa a ouvir as histórias de Jesus. E é um estudante excelente, ganha bolsa para ir a uma escola secundária também de missionários. E quando tem 17 anos, ele aceita Jesus. Ele me disse que estava sentado ali bem atrás numa conferência evangelística, com vontade de fugir, mas quando veio o convite, ele disse, eu fui impulsionado para ir à frente. Mas agora, o que dizer aos pais? Ele tem medo. Mas finalmente voltou a casa e disse ao pai, papai, agora eu sou seguidor de Jesus. Os irmãos mais velhos estavam lá, prontos a matá-lo. O pai abaixou a cabeça um pouco, pensou e disse, bem, ele já é um homem amadurecido, ele pode resolver por si. Então, fez universidade, trabalhou alguns anos com Visão Mundial, e Visão Mundial o mandou para uma região daquele país onde estava passando fome e havia seca. E disse que 10 a 15 pessoas estavam morrendo cada dia. Ele foi líder de uma equipe que foi lá para ajudar o povo a usar métodos agrícolas melhores, usar a água. Havia uma enfermeira lá que ajudava na saúde pública, eles se casaram. E quando eles saíram de lá, aquela região, em vez de não ter comida suficiente, agora já exportava comida. Já tinha mais que suficiente. E uma igreja, diversas igrejas já estavam crescendo ali, através da obra de compaixão. Ele veio a nós, fez doutorado conosco, focalizando em essa questão de desenvolvimento comunitário e agora voltou ao seu país para trabalhar. Meus irmãos, não deve haver uma dicotomia entre a palavra proclamada e o ato de compaixão em Jesus Cristo. Eu tenho outro amigo, também de família muçulmana, também daquele mesmo país. Estive com ele agora em junho. E a história dele é interessante também, que vale a pena contar. O pai dele agora é falecido, mas eu fui recebido pelas duas mães dele, a mãe e a outra esposa de seu pai, para um almoço na casa delas. Elas ainda são muçulmanas. Mas quando este rapaz, o mais velho de uma família de 23 filhos, entre as duas mulheres, quando ele tinha 1 ano e meio, adoeceu. E era o filho mais velho, homem, e muito importante naquela cultura. Bem, qualquer filho é importante. Mas havia uma pequena missão luterana sueca naquela cidade muçulmana. E também uma clínica e uma escola. Então os pais levaram meu amigo, Orgessa, o nome dele, para uma enfermeira sueca. E ela, com muito carinho, tomou o nenê em seus braços e perguntou aos pais, eu posso orar por ele? Quem é o pai que não vai dizer sim? Ela orou, ele sarou, e então permitiram que ele estudasse na escola primária luterana. Ele me contou que quando eu tinha, creio, 8 ou 9 anos, na escola estavam contando a história da crucificação de Jesus. E ele me disse, eu vi uma voz que disse, é por ti, por ti. E olhei, não via ninguém lá, mas a voz disse, é para ti, é para ti. Então, alguns anos mais tarde, professou sua fé, foi expulso da família. Tinha que ir à capital, mas homem muito inteligente, conseguiu fazer universidade, ganhou bolsa para fazer mestrado lá em Noruega, foi a Canadá, casou-se com uma outra senhora da África, fez doutorado, trabalhando com o Banco Mundial e também Visão Mundial, organizações assim, mas ele sentiu o chamado para voltar à Etiópia. E com a esposa sustentando a família, então agora ele volta constantemente à terra dele. Eu fui com ele. Mas no início havia um jihad contra ele, era perigoso.
Disse, minha mãe não queria que eu ficasse naquela cidade nenhuma noite. Mas aos poucos ele foi ganhando a confiança da liderança, etc. E ele disse à liderança das comunidades muçulmanas, olha, se vocês nos derem terreno, nós podemos estabelecer escolas para seus filhos. Porque nem no governo, nem no Islã havia estabelecido escolas para as crianças. Disseram que sim. Então ele começou a estabelecer escolas. Eu visitei algumas daquelas escolas. Centenas de crianças estudando. Não é prédio muito bonito, mas a outra coisa que ele fez, começou a dar bolsas para jovens cristãos pudessem preparar para ser professores. Então está fundando escolas com professores cristãos em terreno doado pelos líderes muçulmanos, e agora os líderes muçulmanos disseram, bem, se o povo quiser ser cristão, pode ser, e nós daremos terreno para a igreja também. Eu tenho um retrato em casa de uma mesquita aqui, escola aqui, igreja aqui. E falando com ele,